Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Meu nome é Marcondes Leandro, eu sou técnico da Gerência de Educação Jovens e Adultos. E é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Mas queremos antes agradecer à professora Ana Lúcia, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, e da gerente de Políticas Educacionais de Jovens e Adultos e Idosos, Jeane Lima. Damos as boas-vindas a essa live. Nossa gerente não pôde estar presente nesse momento, mas pediu que transmitíssemos seu abraço caloroso e alegria em participar, mesmo à distância, dessa ocasião tão significativa. O nosso objetivo é que essa transmissão alcance cada canto do nosso estado, do campo às comunidades indígenas e quilombolas, dos centros urbanos aos espaços de privação de liberdade, do agreste ao sertão. Queremos que todos e todas aprendam ainda mais sobre como cuidar da saúde bucal com responsabilidade e atenção. Registramos também o nosso agradecimento especial à governadora Raquel Lira pelo cuidado que tem dedicado a cada estudante da rede estadual de educação, desde a educação infantil até a EJA. Todos receberam o kit da saúde bucal e, a partir dessa live, estarão ainda mais conscientes sobre o uso correto de cada item que receberam. De maneira especial, agradecemos à gerente Ana Paula, da Gerência de Projetos Especiais, que coordenou com dedicação e compromisso toda a distribuição dos kits às nossas escolas, garantindo que ele chegasse a cada estudante da rede. Por isso, agradecemos a presença de todos. Mas, para falar sobre o assunto, nada melhor do que um especialista. Por isso, nesse momento, nós convidamos o professor da EJA e também cirurgião dentista, nosso querido doutor José Jonathan. Olá, Marcondes, satisfação bem, estar aqui. Prazer é nosso. Então, nesse momento, entregamos a você esse lugar para você falar um pouco sobre a importância da saúde bucal. Ok, vamos lá. Olá, querido estudante de EJA, é um prazer, uma satisfação, estar aqui nesse momento. Eu sou José Jonathan, sou professor de Biologia da Rede Estadual de Pernambuco, sou professor de Ciências da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes e também sou cirurgião dentista, certo? Fui convidado para fazer esse momento e dividir um pouquinho desses conhecimentos com vocês, E para a gente iniciar esse momento, eu gostaria de direcionar essa live a toda a população estudantil, com enfoque especial aos nossos estudantes da educação de jovens, adultos e idosos. Enfim, convidá-los todos a viver esse momento aqui de aprendizagem conosco. Bem, esse roteiro que a gente está visualizando é o roteiro que a gente irá utilizar para fazer esse momento de orientação. Então, nós vamos iniciar o nosso momento aí com uma pergunta norteadora. Em seguida, vamos continuar falando um pouquinho das noções básicas de anatomia dental e bucal. Vamos conhecer a ordem correta para a higienização bucal, o uso de fio dental, como deve ser feita a escovação. Falaremos também sobre hálito, halitose, higiene da língua, cuidados que devemos ter com a alimentação, higienização das próteses, doenças e agravos causados pela não higienização bucal, E no final faremos uma breve recapitulação. Bem, para a gente poder introduzir esse momento, a gente tem aí a nossa pergunta norteadora. Sou estudante da EJA, tenho uma rotina muito corrida, trabalho, estudo, cuido de casa e da família. E aí, como posso cuidar da minha saúde bucal? É um desafio, não é verdade? Para que a gente possa cuidar da nossa saúde bucal de forma correta, é necessário entender um pouquinho da anatomia e funcionamento dos nossos dentes, da nossa boca, de todo esse sistema que a gente chama de sistema estomatognático, ok? Bem, observem aí na imagem que os nossos arcos dentários superiores e inferiores, eles possuem cada arco 16 dentes, totalizando 32 dentes no total. E a gente costuma fazer uma divisão anatômica em dentes anteriores e dentes superiores. O que vai dividir anatomicamente nessas posições desses elementos dentários é a linha que vai de canino a canino, como vocês podem observar aí na imagem. Então, dessa linha tracejada vermelha,
em direção à frente da sua boca, você tem os que a gente chama de dentes anteriores, né? E através dessa linha, indo no sentido, né, mais profundo da boca, vocês têm aí os dentes posteriores. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre as faces que compõem, né, os nossos elementos dentários, né? Basicamente, os nossos elementos dentários, os nossos dentes, eles têm dois tipos de face. As chamadas faces livres e as chamadas faces interproximais, né, que ficam ali entre um dente e outro. A face livre, que vai estar em contato, né, com a bochecha, com essa parte externa da sua boca, né, ela é chamada de face vestibular. Observem aí na imagem do meio, né, onde você tem um elemento dentário, aquele Vzinho apontando para essa face que a gente chama de vestibular. A face que está oposta à vestibular, que está da parte de dentro, né, da sua boca, a gente, dependendo, né, da localização desse dente, né, ela vai receber duas denominações. Se for no arco inferior, a gente chama de face lingual, né, porque ela está em contato aí com a língua. E se for no arco superior, a gente chama de face palatina, né, pelo fato aí dela estar mais próxima, né, ao palato, ok? Conhecidas essas faces, né, que a gente chama de faces livres, né, vamos agora falar um pouquinho das faces proximais, que são aquelas que estão, né, entre os dentes, né? Nas faces proximais, né, nós temos aí dois tipos destacados. Nós temos a face mesial e a face distal. A mesial vai ser aquela que vai estar mais próxima da linha média, que é a linha que divide o seu rosto exatamente no meio. E a distal é a que vai estar mais distante dessa linha, ok? Além dessas faces, né, temos também como destaque aí a face oclusal, que vai ser essa superfície de contato, né, responsável pela mastigação, pelo atrito dos alimentos, ok? As faces oclusais, elas vão estar presentes nos dentes posteriores, né? E nos dentes anteriores a gente vai ter o que chama de borda incisal, que é aquela estrutura que vai servir para cortar os alimentos, né? É importante que vocês conheçam basicamente essas estruturas, porque quando formos falar de higienização, né, são essas estruturas que eu vou citar, para que vocês compreendam melhor como proceder nessa higienização, ok? Aí a gente tem umas imagens, né, destacando um pouquinho, né, da língua e do palato, que são estruturas, né, presentes na nossa boca, que também precisam de atenção em relação à higienização oral, ok? A nossa língua, ela é um músculo, ok? Esse músculo aí, ele está repleto de papilas, né, gustativas do tipo circunvalada, fungiforme, filiforme, dentre outras formas, né? E essas papilas, elas servem para a gente poder sentir, né, o sabor do alimento, né? E elas, essa forma, essa anatomia, né, que possui a língua, ela acaba fazendo com que o alimento, né, restos alimentares fiquem retidos, né, formando aí também placa nesse órgão, ok? O nosso palato, né, o famoso céu da boca, ele apresenta duas divisões, né, duas divisões básicas, né? Temos o palato duro, né, que vai até essa linha aí, até o final, né, os terceiros molares, e posteriormente a ele temos o palato mole, ok? Entendidas essas estruturas, vamos avançando. Bem, essa aí era uma dúvida, acho que recorrente para todos, né, sobre qual seria a ordem correta para você fazer a sua higienização bucal. E aí, doutor, o que é que eu preciso fazer primeiro? Escovar os dentes e depois usar o fio dental? Passar o fio dental depois, antes? E aí? Como é que a gente deve proceder? Bem, a forma correta é, primeiro você deve utilizar o fio dental e só em seguida fazer a escovação. Por quê? O fio dental, ele vai ter a propriedade de remover restos alimentares e a placa bacteriana que se forma entre os dentes, que são regiões, né, de difícil acesso para as cerdas da escova. Então, você precisa primeiro utilizar o fio dental, né, fazer o uso do fio dental de maneira correta, para depois fazer a escovação. Tranquilo? Então, estabelecida a ordem, primeiro fio dental e depois a escovação, vamos entender agora como é que se deve ser realizada, tanto a passagem do fio dental quanto a escovação. Bem, para o uso do fio dental, você deve retirar aí, né, um pedaço de fio dental de aproximadamente 40 centímetros, ok?
entrelaçar esse fio entre seus dedos, de preferência os indicadores, né? Fazendo aí uma espécie de laço em forma de C, onde você vai passar esse fio, né, nessa direção, na face interproximal dos dentes, né, sempre puxando para a mesial e para a distal, como se você estivesse desenhando a letra C, né, no seu dente. Um cuidado que você precisa tomar ao utilizar fio dental é com a pressão que você vai exercer ao introduzir esse fio. Nunca use uma pressão muito forte, porque se você fizer isso, você vai poder estar danificando aí a sua gengiva, e isso vai lhe trazer algumas consequências, como a retração gengival. Então, cuidado ao penetrar esse fio nos espaços interdentais, ok? E sempre ao utilizar, né, a parte que você utilizou o fio, você enrola, né, e utiliza a próxima parte limpa até terminar esses 40 centímetros de fio que você, né, separou. Comece sempre pela linha média, pela área central, né, do início, né, primeiro dente, passa para o segundo espaço, terceiro e assim sucessivamente, até que você, né, faça a limpeza de todo o arco superior e inferior. Feita essa limpeza com o fio dental, né, antes de passar para a parte da escovação, eu trago aqui nessa imagem, né, o problema da retração gengival, que é causada justamente, né, quando você faz a introdução do fio com muita força, né, exerce uma pressão muito forte contra a gengiva, que não deve ser feita, né? A pressão ela deve ser feita de forma bastante moderada e sempre em direção, né, mesial e distal do dente, né, abraçando esse colo do dente e não necessariamente puxando em direção à gengiva, ok? Estando ciente disso, né, para a gente ter mais certeza, né, de como deve ser essa frequência, né, use sempre fio dental após as refeições, né, antes da escovação, né? E caso você tenha um dia muito corrido, a gente sabe bem como é a vida do estudante de EJA, eu também sou professor da modalidade EJA, então eu conheço bem a rotina, o dia a dia, os esforços, né, que vocês fazem. Então, caso você tenha um dia muito corrido, use pelo menos na última escovação do dia, que é a escovação mais importante, a gente vai ver isso melhor adiante. Só não deixe de utilizar. Bem, falando agora um pouquinho sobre, né, a escovação dos dentes, né, vocês têm aí uma imagem, né, ilustrando bem, né, a posição da escova. Você tem que inclinar, né, as cerdas dessas escovas, né, num ângulo de cerca de 45 graus em relação à linha da gengiva, né. E uma dica que eu dou, né, que pode ser bastante útil na sua escovação, é sempre, né, estar atento para fazer a limpeza de todas as faces, né, de não esquecer de nenhuma. Muitas vezes a gente costuma escovar de forma aleatória e acaba esquecendo uma determinada face, uma determinada região e causando um determinado dano àquele dente, né, ou àquela área do seu arco dentário. Então, qual é o meu conselho, né? Comece, né, seja na linha média ou no último dente, né, dente mais posterior, e venha, né, fazendo movimentos vibratórios, circulatórios, mantendo esse ângulo da escova, né? E aí você vem escovando toda a região, né, vestibular, pode começar superior, inferior. Terminou toda a vestibular, passe para a palatina ou lingual, né? Faça toda a região, tanto superior quanto inferior. E, ao final, né, você faz a escovação das oclusais e incisais, né? Nesse tipo de escovação aí a gente não precisa fazer mais o movimento circular, você pode fazer o movimento, né, de introduzir e retirar a escova, né, friccionando mesmo, porque aí a gente não vai ter nenhum risco de causar alguma retração gengival. Tranquilo? Bem, sobre a higienização da língua, ela é sim, né, necessária para se evitar a halitose, né? Quando não se escova a língua, não se adequa direitinho a essa higienização bucal, né? Forma-se o que a gente chama de saburra lingual, né? Que é aquele resto de alimento, né? Formando placa sobre toda a superfície, né, dorsal ali da língua, né? E essa causa, né, do mau hálito, da halitose, né, ela pode ter duas vertentes, né? As causas bucais e as não bucais, né? Nas causas bucais, né, a gente destaca aí, né, as placa bacteriana sobre a língua, as cáries dentárias, né, as doenças gengivais como a gengivite, a periodontite, né, placas bacterianas nas amígdalas e a boca seca, né. Causas não bucais do mau hálito, né, como destaque a gente tem a insuficiência renal,
as infecções pulmonares, né, problemas estomacais como refluxo gastroesofágico, diabetes mellitus e alimentação inadequada ou um jejum intermitente frequente. Então, devemos sim proceder, viu, caro estudante de EJA, com a higienização da língua, né? Essa higienização ela deve ser feita com movimentos circulares, leves, e ao final você sempre puxar do sentido posterior para anterior da língua, como se você estivesse meio que espremendo a língua. Repito, não precisa muita força, né? Apenas o suficiente para tirar aquele resto, né, de espuma que está sendo formado ali sobre a sua superfície lingual. Entendido um pouco, né, sobre como deve ser a nossa higienização bucal, vamos falar agora um pouquinho sobre os alimentos, né, cariogênicos, que são aqueles alimentos mais propensos a causar, né, cárie, né, problemas bucais, né. Quais seriam esses alimentos, né? São alimentos que têm alto teor de açúcar, né? Chocolates, balas, né, bolos recheados, sorvetes e refrigerantes, né? Então, devemos tomar, né, um certo cuidado com esse tipo de dieta, que é uma dieta, né, cariogênica, que pode vir a trazer, né, sérios problemas. A gente não se deve nunca privar de determinados alimentos, né? A gente não pode ser tão radical, mas a gente também não pode tornar ele um hábito, né, diário. A gente precisa de equilíbrio em tudo na nossa vida, né? E esses alimentos cariogênicos aí é que a gente tem que ter uma atenção aí toda especial, né? Sobretudo se você for um paciente, né, de alto risco para cárie. Em contrapartida, nós temos também, né, os alimentos que auxiliam, né, a limpar os dentes, né? Observem aí na imagem que nós temos, né, maçã, kiwi, pera, abacaxi, pepino, cenoura, aipo, acelga, castanhas, né, nozes, iogurte, queijo, leite, todos esses alimentos, né, eles têm a propriedade de contribuir para a limpeza dos seus dentes, né? Alguns deles aí são ricos em fibra, possuem um baixo teor de açúcar, né? E é justamente essas fibras que fazem com que o seu dente, né, ao mastigar esse alimento, você promova uma fricção. Ok? Então, caso você, em um determinado momento do dia, não esteja, né, com tempo no meio da sua correria, entre chegar, trabalhar e estudar, né, come aí uma maçã, uma pera, um alimento desse que seja rico em fibra, né, que promova aí essa limpeza. Mas eu quero, né, deixar bem claro, né, isso não substitui a higienização com fio dental e escova. É apenas um paliativo, né, no momento de correria, mas jamais a escovação, a higienização com fio dental, ela pode ser substituída. Então, mesmo se utilizando desses alimentos, né, esteja ciente de que você precisa, sim, proceder, né, com a devida higienização. Porque mesmo esses alimentos, né, ao final, eles vão, após um determinado tempo, né, gerar aí a formação de ácidos, né, e placa, tártaro, enfim, tudo que pode contribuir aí para degradar a sua saúde bucal. Ok? Dando continuidade, né, vamos falar agora também um pouquinho sobre a higienização das próteses, né? A gente sabe que o nosso público de estudantes da EJA, né, ele é composto por jovens, adultos e idosos, né? E as próteses, né, são dispositivos que substituem dentes, né, partes dos arcos dentários, né? E elas são mais frequentes na nossa população idosa, né? Temos basicamente dois tipos de prótese, né? Vamos falar um pouquinho sobre como deve ser a higiene de cada uma, né? Começando aí pela prótese parcial removível. Observem que a prótese removível, ela tem partes metálicas, né? Então, essa escovação, né, dessa prótese, ela tem que ser diária, com escova macia e sabão neutro, né? Deve-se evitar pasta dental, né, que pode causar uma abrasão nessa prótese, né? Você precisa remover essa prótese à noite para que os seus tecidos bucais, né, possam descansar e também para que você venha prevenir infecções fúngicas, né, na sua boca. E o ideal mesmo é imergir, né, essa prótese numa solução específica para esse tipo de prótese, né? E essa solução ela tem que ter a orientação, a prescrição do seu cirurgião dentista, né, de confiança, né? Porque ele vai conhecer bem o seu caso e aí vai poder definir qual é o melhor tipo de solução que você deve usar, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a prótese total, né, diferente da removível. A prótese total ela não apresenta partes metálicas, né? Você
tem que usar, né, uma escova também específica e sabão neutro após as principais refeições diárias, né? Retire essa prótese à noite para que seus tecidos bucais, né, possam também, né, descansar e para que você previna problemas bucais, né, estomatite, doenças causadas por fungos, dentre outros agravos, ok? Deixe essa prótese também em solução efervescente, apropriada para esse tipo de prótese, né? E sempre procure orientação odontológica para a limpeza dessas próteses, né? Uma dúvida bastante recorrente é sobre o uso de água sanitária, né? Hipoclorito de sódio, né? Se pode ou não usar. Bem, deixa eu voltar aqui o slide. Quando a gente tratar de prótese parcial removível, em hipótese alguma, você pode usar água sanitária, né? Porque a água sanitária, ela contém o hipoclorito de sódio, né? E esse hipoclorito, ele acaba reagindo com essa parte metálica da sua prótese, né? Com a liga de cobalto cromo, outros metais, né? E isso vai danificar, enfraquecer essa estrutura metálica, podendo vir a causar a quebra da sua prótese ou até mesmo, né, tornar ela um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos, né, de bactérias e de outros micro-organismos, né? Na total, não existe nenhuma recomendação específica, porém, o uso, né, ele deve ser feito em baixa concentração, né, e nunca de forma diária, certo? O ideal mesmo é sempre proceder com a solução efervescente, né, apropriada para esse seu tipo de prótese e para o seu caso. Tranquilo? Bem, terminada essa parte de orientação da higienização das próteses, né, vamos falar agora sobre os agravos, né, os riscos causados pela não higienização dos dentes ou até mesmo pela má higienização, né? Temos aí, como primeiro destaque, né, as cáries e a dor de dente, né? Elas acontecem, né, quando o paciente, né, a pessoa, ela fica sem escovar os dentes, né, e esses restos de comida se acumulam, geram bactérias, né, e causam buracos, né, nos dentes, né. Esses buracos, né, eles podem vir a provocar dor, sensibilidade e até mesmo a perda dentária, dependendo, né, da extensão dessa cárie. Observe aí nessa imagem inferior que vocês têm um dente, né, que está sendo aí acometido por uma cárie, né, na parte mais interna do dente, que a gente chama de polpa, né, quando essa cárie atinge essa polpa, né, que é um tecido mole, ricamente vascularizado, né, cheio de nervos, né, aí ocorre a famosa dor de dente, né, que é uma dor insuportável, né, que causa realmente muito sofrimento ao paciente. Então, para a gente evitar esse tipo de doença, de agravo, né, para a gente evitar essa cárie e a perca desse elemento, né, a higienização bucal ela é essencial. Gengivite e sangramento, né, que é a doença causada aí pela placa bacteriana, né, ela irrita essas gengivas, né, tornando a sua gengiva mais avermelhada, né, levando ao inchaço, ao sangramento, né, e que ela precisa ser tratada de maneira, né, específica e rápida, né. Se não tratada, a gengivite ela pode se agravar para uma doença ainda mais grave, que é a periodontite, né, que tem um sinal clínico muito semelhante à gengivite, mas a periodontite ela também afeta os ossos que sustentam o dente, então ela é mais grave, ela pode levar a percas dentárias severas, então cuidar enquanto é tempo, tranquilo? Bem, recapitulando aí a parte, né, do mau hálito persistente, né, a falta de limpeza, né, ela vai causar sim, né, esse mau hálito, esse acúmulo de bactérias, né, de restos de comida, né, resultando, né, no mau cheiro, né, causando um desconforto, né, para o paciente que tem um mau hálito, para quem está conversando, né, que interage muito perto desse paciente, enfim, um problema que de fato, né, precisa ser evitado e que higienizando bem os nossos dentes, nossa boca, né, a gente consegue sim evitar. Problemas no coração, né, com destaque aí para endocardite bacteriana, né, como vocês podem ver naquela imagem anterior, né, a cárie ela pode se aprofundar, atingindo aí a polpa do dente, né? E se houver realmente uma infecção maior dessa parte dessa polpa, né, bactérias presentes no dente, elas conseguem migrar para a corrente sanguínea do seu corpo, né, e uma vez na corrente sanguínea, elas podem atingir o coração,
levando a endocardite bacteriana, que se não tratada de imediato pode, inclusive, né, levar o paciente aí a óbito. Então, todo cuidado nesse sentido. Né? E complicações na gravidez, né? Também podem surgir caso a sua saúde bucal não esteja em dia, né? Pois as mulheres grávidas, né, com inflamações na boca, elas têm um risco maior de ter um parto prematuro, né, de ter um bebê com baixo peso, né, e de ter pressão alta durante a gestação, né, o que pode gerar um risco muito grande, né, tanto para a paciente quanto para o bebê. Bem, foi isso, né? Vamos agora recapitular tudo o que vimos, né? Iniciamos aí com a nossa pergunta norteadora, né? Como estudante de EJA, né? Passamos pelas noções básicas de anatomia dental e bucal, né? Fizemos aí um recorte, né, da ordem correta para a higienização bucal, né? Explicamos como se deve usar o fio dental, como se deve promover, né, a escovação correta. Falamos sobre halitose, hálito, higiene da língua, né? Cuidados com a alimentação, alimentos que são cariogênicos, alimentos que ajudam, né, auxiliam na limpeza dos dentes, né? Falamos sobre a higienização das próteses, né, removível, prótese total, né, e destacamos ao final, né, doenças e agravos, né, causados pela não higienização. E nesse momento, né, eu vou convidar de volta aqui o meu colega Marcondes, né, para fazer aqui alguns questionamentos, algumas perguntas, acredito que de ordem recorrente, né, Marcondes? Então, assim, se tiver dúvida, o momento é esse. Vamos conversar um pouco. Doutor Marcondes, eu fiquei impressionado com sua explicação. Eu tenho certeza que nossos estudantes estão muito atentos e surpresos com essas informações. Mas penso, estou falando aí sobre a saúde. Eu fiquei pensando, sabe, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Eu vou aproveitar esse momento e fazer essa pergunta, porque talvez seja a pergunta também quem está nos assistindo. Vamos lá. A primeira é o seguinte, eu tenho muita dúvida. Qual a quantidade de pasta, creme dental que devo usar na escovação dos dentes? Porque tem pessoas que botam muito, tem gente que bota só um pingo, né, como a gente chama. Qual é a quantidade de pasta que a gente deve colocar na escova? Veja bem, Marcondes, segundo as recomendações científicas, né, a quantidade ideal de pasta de dente que a gente deve usar é o que corresponde a 0,3 gramas. Seria aproximadamente o tamanho de uma ervilha, certo? Essa quantidade ela é suficiente porque ela gera uma quantidade de espuma boa, ela promove uma boa fricção, né? E é um erro achar que a quantidade, né, exagerada de pasta de dente, de creme dental, ela vai interferir, vai limpar mais, porque não vai. A forma como você escova, o ângulo de 45 graus em relação à gengiva, a maneira, o movimento circular, né? Aquela atenção que você deve ter em realmente higienizar todas as faces do dente é muito mais importante do que a quantidade de pasta. Então, o ideal, né, cientificamente falando, seria do tamanho de um grão de ervilha. Tranquilo? Perfeito. Mais uma pergunta. Afinal de contas, quantas vezes eu devo escovar meus dentes? Veja bem, isso é uma pergunta que mexe, né, com o imaginário de muitas pessoas, né? Há pessoas que querem escovar apenas uma vez, há pessoas que exageram na dose, querem 7 ou mais vezes por dia, enfim. Já vi gente que quer escovar a cada alimentação. É o correto. Fez um lanche, escovou. Exatamente. Veja bem, a gente pode estabelecer, né, 3 escovações diárias como o ideal, né? Sempre após cada refeição, né? Fazer a eliminação dessa possível placa que vai se formar com a higienização, né, com fio dental e com escova, né? 5 vezes também é um número bom. Você escova ao acordar para eliminar aquela quantidade de bactérias, né, que se acumula durante a noite. Esse período do sono é um período muito propenso à formação de placa, à formação de cárie, porque é o período que a gente passa mais tempo sem higienizar a boca. E também tem aquela questão da respiração bucal. Se você é um respirador bucal, né, sua boca ela tende a secar mais durante a noite. Então, se ela seca, né, o pH dela diminui, se torna um ambiente mais ácido, mais propenso ao desenvolvimento de placa, de cárie. Então, 5 vezes também seria um número ideal, né? Assim que acordar, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar e antes de dormir. Mas eu quero também aqui deixar claro, né, na nossa correria do dia a dia, né, como estamos destinando, né, essa orientação aos estudantes de forma geral, mas em especial
ao nosso público de EJA, que é um público que a gente sabe e reconhece, que estuda, que trabalha, né, que tem uma vida, né, corrida, como a maioria, né, de todos nós, trabalhadores brasileiros, enfim. Se você escovar pelo menos uma vez por dia antes de dormir, desde que seja uma escovação bem feita, você vai estar com meio caminho andado. Óbvio, ideal. 3 ou 5, maravilha. Mas nunca ir para a cama, nunca dormir sem escovar os dentes. Tranquilo? Nossa, ok. Escovar os dentes, a quantidade ficou claro, mas tem um detalhe. Eu acho que muitos têm essa dúvida ou não lembram disso. Afinal de contas, eu posso passar o fio dental apenas uma vez por semana? Quantas vezes eu devo passar o fio dental? Bem, Marcondes, diante do que eu expus, né, eu acredito que eu devo ter deixado claro a importância desse uso, né? E muita gente tem esse mito de achar que é uma vez por semana, vez em quando. Não. Fio dental você tem que usar sempre. Veja que ele é o complemento da higienização bucal. Ele é como se fosse a metade, né, daquela higiene que a gente promove. Fio dental, escovação. Óbvio. Passar fio dental você tem que ter, né, uma técnica, tem que ter uma experiência que você só vai adquirir com a prática. Então você precisa realmente fazer o uso, né, desse fio dental com recorrência até você virar realmente uma pessoa prática na passagem desse fio. As primeiras experiências, né, muitas pessoas querem desistir logo, né, se assustam. Por exemplo, tem gente que quando passa o fio dental sangra. Aí se assusta, né, pensa que está com alguma doença ou algo do tipo, né, e para de usar. Quando na realidade deveria fazer o contrário, deve continuar usando até não sentir mais esse sangramento, certo? Então, assim, tudo é uma questão de costume, de prática, de hábito. Então, se habituem a sempre utilizar o fio dental. Se realmente não der na correria do dia a dia, deixe para usar pelo menos, né, naquela escovação mais importante, que é a da noite antes de dormir, mas nunca deixe também de usar o fio dental. Use todos os dias. Ok. Eu tenho outra pergunta. Às vezes eu vou numa farmácia, vou no supermercado, tem uma variedade de pastas, né, e de escovas. A minha pergunta é direcionada às escovas. Qual é a escova ideal? E de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar essa escova? Eu conheço gente que passa o ano todo com escova só. Aí complica, né? Então a gente precisa realmente se orientar em relação a esse uso. Veja bem, uma escova, para ela ser considerada, né, ideal, né, uma boa escova de dentes, ela precisa ter cerdas macias, né? A cabeça dessa escova, que é a parte onde ficam as cerdas, ela precisa ter um tamanho menor para poder alcançar áreas que são de difícil, né, alcance, terceiros molares, aquelas faces que estão mais posteriores. Então, assim, cerda macia é um pré-requisito, né, fundamental, né? A ponta dessa cerda ela precisa ser arredondada para que não venha causar, né, uma atrição que possa danificar os tecidos moles da boca ou até mesmo o esmalte dentário. A gente precisa ter esse senso, né, de equilíbrio. O cabo dessa escova ele precisa ser anatômico, reto, né, para você ter uma boa apreensão palmar, né, e promover assim uma higienização mais eficaz, né, mais bem distribuída por todas as faces. Tranquilo? Tranquilo. Prometo só mais uma pergunta. Eita, Marcondes, desculpa te interromper. Tu falou não. sobre a frequência da escova, né? Isso, quanto da ela troca. precisa ser trocada. Veja bem. A recomendação ideal seria em torno dos 3 meses. Mas caso você perceba que pelo tipo, marca, enfim, pela a composição, né, do material dessa escova, ela venha a ficar com as cerdas tortas antes desse período, troque assim que você perceber, né, que essas cerdas já não estão mais com aquela configuração, né, original como ela veio, né? E caso realmente ela permaneça, 3 em 3 meses seria o ideal. Ok, perfeito. A última, prometo. Tranquilo, vamos embora. Eu tenho uma variedade enorme de cremes dentais. Qual é a pasta dental ou creme dental ideal para ser utilizado? Vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre creme dental, né? Um creme dental, para ele ser considerado ideal, ele precisa ter aí, né, uma margem igual, né, ou superior a 1.000 partes por milhão de flúor, né? Entre 1.000 e 1.500, né? Abaixo disso não teria tanta eficácia. Então o ideal é você procurar um creme dental, uma pasta de dente, né, que tenha pelo menos essa concentração de 1.000 partes por milhão, né, de flúor.
Mas o interessante mesmo, né, é sempre manter contato, através de consulta, né, com o cirurgião dentista, para que ele veja qual é o melhor tipo de pasta, qual é o melhor tipo de creme dental, né? Qual é a pasta que mais se adequa ao seu problema, à sua necessidade. Por exemplo, pacientes que possuem uma sensibilidade dentinária maior, né? Esse paciente ele vai requerer aí uma pasta, um creme dental, né, que tem uma concentração melhor de nitrato de potássio, certo? Pacientes que apresentam um quadro de gengivite mais associado. Esse paciente aí já vai requerer um creme dental que seja bom em triclosan, certo? Então, cada situação, né, cada problema, cada agravo ou recomendação vai ter uma pasta, um creme dental específico. Mas, né, o ponto crucial, né, convergente, né, para todas os cremes dentais, as pastas de dente terem qualidade, é esse pré-requisito fundamental de ter, né, 1.000 partes por milhão de flúor. Tranquilo? Perfeito, doutor José Jonathan. Para finalizar, que mensagem você deixaria para os nossos alunos que estão assistindo essa live da modalidade da EJA? Que mensagem? Eu quero deixar claro para eles, né, uma frase assim que sempre usam, né, que a saúde começa pela boca. E eu sempre complemento essa frase dizendo, né, que a saúde ela começa e ela deve, né, continuar, né, pela boca, enfim. Quando você cuida, né, da sua boca, você começa a cuidar da sua saúde sistêmica como um todo, né? Apenas o primeiro passo para você começar a se cuidar aí como um todo. Então, querido estudante de EJA, né? Mesmo em meio aí às suas correrias, né? Pare e faça essa autoavaliação, essa autorreflexão de a quantas anda a sua saúde bucal, né? Procure um cirurgião dentista da sua confiança, né? Tente manter esses hábitos que vocês aprenderam aqui hoje, né? E qualquer dúvida, suspeita, né, não deixe de consultar aí o seu cirurgião dentista. Ok. Doutor José Jonathan, muito obrigado pela explicação fantástica para tirar essas dúvidas. E para finalizar, queremos agradecer a você, né, que é o protagonista mais importante da nossa modalidade da educação jovens e adultos. Então, espero que tenham gostado e a gente se encontra até breve, talvez em outra live com outra temática, mas desde já nossos sinceros agradecimentos a todos vocês.